Imagina você juntar os principais craques do mundo no seu time e mesmo assim não conseguir conquistar grandes títulos. Bom, foi isso que aconteceu com o Real Madrid dos Galácticos. E nesse vídeo vamos tentar entender por que o Real Madrid Galáctico foi um grande fracasso. No final dos anos 90, o presidente do Real estava com um projeto ambicioso de montar um time com os principais craques do mundo e assim dominar o futebol europeu. E na época o Real já tinha craques como Roberto Carlos e Raul, jogadores essa classe. E a primeira contratação que deu início à era galáctica no Real foi a do Luís Figo, lá em 2000. O português era um dos principais atacantes do mundo na época, e o cara era ídolo do Barcelona, e sua ida para o Real acabou sendo extremamente polêmica. Para tirar o cara do Barça, o Real teve que pagar cerca de 61 milhões de euros em sua contratação. Porém, como o Andorinha só não faz verão, em 2001 o Real Madrid foi atrás do Zinedine Zidane. Zidane vinha fazendo temporadas incríveis na Juventus, vencendo inclusive a Bola de Ouro. E para tirá-lo da Juve, o Real pagou cerca de 71 milhões de euros em sua contratação. Zidane chegava no Real para levar muito o nível do Real Madrid, porque ele era um jogador muito acima da média. Na temporada 2001-2002, com Figo e Zidane no time, o Real Madrid foi muito bem naquela temporada, e o Real conseguiu chegar na fase aguda da Champions e se sagrou campeão daquela Champions, com Zidane jogando muito. E com o sucesso da última temporada, o presidente do Real foi atrás de outra estrela, o Ronaldo. Ronaldo Fenômeno chegou ao Real Madrid em 2002, e ele já era o melhor jogador do mundo, e havia acabado de ganhar a Copa do Mundo com a seleção brasileira, ou seja, ele chegou com altas expectativas por lá. E para tirá-lo da Inter, o Real pagou cerca de 45 milhões de euros em sua contratação, um valor até barato para um jogador tão bom quanto o Ronaldo. Porém, ainda faltava uma estrela para o Galáctico do Real Madrid estar completo, e o seu nome era David Beckham. Beckham era um dos melhores meios daquela época, e ele vinha sendo peça-chave do United nas últimas temporadas. Só que após ele se desentender com o técnico Ferguson, o United resolveu vender o aço inglês, e o Madrid não perdeu tempo e foi atrás de sua contratação. Pagou aí aproximadamente 35 milhões de euros para tirar do United. E o Real viu que ele era o cara perfeito para ajudar o time dentro e fora de campo. Isso porque Beckham estava virando um jogador muito midiático, graças ao seu relacionamento com a Vitória. E isso deu muito certo, e Beckham ajudou a levar muito a mídia do clube. Só com a chegada de Beckham, um jogador muito importante acabou saindo do time, que era ele, Makelele. A ida dele pro Chelsea foi o primeiro fator que fez os Galácticos serem um fracasso. Isso porque ele era o pilar do meio campo daquele Real Madrid. Makelele era um volante estilo box-to-box. O cara estava em toda a parte do campo, e ele era fundamental para o equilíbrio daquele time do Real Madrid. E sem Makelele, os Galácticos viraram um time muito desequilibrado, porque como sabemos, Beckham e Zidane eram meias muito mais ofensivos do que defensivos, e sem o volante de marcação, foi impossível para eles competirem nos grandes torneios europeus, mesmo com tanto talento na equipe, porque como sabemos, para um time ter sucesso, é preciso ter um equilíbrio entre ataque e defesa, e isso era algo impossível para os Galácticos, e esse foi um dos motivos que os fizeram fracassar. E outro motivo que levou eles ao fracasso foi a instabilidade do time. Na época galáctica, o Real era muito estável, e eles trocaram aí várias vezes de técnico durante a temporada. Inclusive, o brasileiro Luxemburgo também chegou a comandar o time galáctico do Real Madrid. E trocar tanto de técnico afeta demais qualquer time, e com os Galácticos não foi diferente. Isso acabou fazendo eles terem uma dificuldade em ter um padrão de jogo definido. E o técnico que mais ficou tempo aí no comando da equipe foi o Luxemburgo. Ele comandou a equipe por 45 jogos, mas não conseguiu ter um bom desempenho com os Galácticos. E segundo Roberto Carlos, os Galácticos não obedeciam o professor, e o brasileiro acabou não dando certo lá no time merengue, devido à falta de confiança do elenco. E outro aspecto que fez aí o Real Madrid Galáctico não ter sucesso foi a falta dos craques. Os craques do time galáctico do Real Madrid tiveram um desempenho bem abaixo das expectativas, e um deles decepcionou bastante dentro do Real Madrid Galáctico foi o brasileiro Ronaldo Fenômeno. Na época, Ronaldo era um dos melhores atacantes do mundo, porém seu desempenho no Real Madrid foi muito abaixo das expectativas, e ele não foi nem de perto aquele jogador que ele havia sido na sua época lá de Barcelona e também nos seus tempos de Inter de Milão. E outro cara que também decepcionou demais foi o Beckham. Mesmo tendo tido bons momentos no Real, ele não foi nem sombra do jogador que ele foi no United. E sua passagem no Real Madrid acabou decepcionando demais os torcedores do time merengue, que esperavam muito do aço inglês. Só que Beckham não entregou tudo aquilo que ele poderia entregar dentro do Real Madrid. E outro jogador que também decepcionou bastante foi o Owen. O inglês tinha jogado muita bola lá no Liverpool, e ele era um dos destaques do time inglês, e ele chegou com uma moral bem grande no Real, só que sua passagem por lá foi tão ruim que poucos lembram que ele jogou no Real Madrid. E atuando com a camisa do time inglês, Owen teve números bem abaixo das expectativas. Lá no Real, o jogador marcou apenas 16 gols. Foi de fato uma passagem muito decepcionante do jogador inglês. Muita mídia e pouco futebol. A verdade é que os Galácticos foram montados para ter sucesso midiático e não esportivo. Isso porque seria muito difícil um time com tantos jogadores ofensivos dar certo, como de fato eles não deram certo em campo. Porém, na parte midiática foi um sucesso, tanto é que até hoje esse time é lembrado.
E esse time também mostra que não basta juntar os melhores jogadores do mundo em um único time, que ele vai simplesmente ganhar tudo. É preciso ter uma organização e equilíbrio em campo. Só assim se monta um time campeão de verdade. E a era galáctica do Real Madrid durou de 2000 até 2007. E mesmo com todos esses craques, eles falharam e não conseguiram vencer a tão sonhada UEFA Champions League. Os galácticos foram de fato uma grande decepção. E para contratar todos esses caras, o Real Madrid desembolsou muita grana. Para contratar esses caras, eles pagaram nada mais nada menos do que 329 milhões de euros em todas essas contratações. Uma grana simplesmente surreal. Porém, como vimos, todo esse investimento não fez o time ganhar grandes títulos. Pelo contrário, ele acabou sendo uma grande decepção e um grande fracasso. Mas na opinião de vocês, o que faltou para os galácticos serem um time tão vitorioso como foi ali o Real Madrid de Cristiano Ronaldo? Comente aí, eu gostaria de saber a opinião de vocês a respeito disso. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar aquele like, se possível também se inscrever no canal para nos ajudar. Tamo junto e até o próximo vídeo.